Boa tarde. Hoje teremos mais uma live sobre direitos trabalhistas e administração de condomínio com nosso amigo Dr. Duarte, um advogado que atua nesse segmento. Então vamos aguardar aí o pessoal entrar, o público do Dr. Duarte que acompanha ele nas redes sociais, o pessoal que também está me acompanhando aqui. Hoje será um bate-papo muito legal, inclusive até referente à nova lei de hoje, né? Como sempre dizemos, dormimos com uma lei e acordamos com outra, né? Então eu acho que o Duarte já entrou aqui, eu vou aceitar ele aqui e vamos bater um papo aqui. Duarte, acho que ele aceitou. Olha, boa tarde, doutor Duarte, tudo bem? Boa tarde, doutora Maria Aquino, tudo bem? Tudo ótimo, que alegria vê-lo, né? Só assim para a gente encontrar os amigos, né? Não é? Agora, nessa época de pandemia, nós estamos todos confinados, né, em casa, e a gente não consegue encontrar com mais ninguém, não tem mais eventos na OAB, né? Nós temos É, sempre sentindo falta aí dos eventos onde a gente pode encontrar com bastante gente, as palestras. As palestras presenciais na OAB acabam sendo boas para que a gente encontre os amigos, né? E isso tem nos faltado nesses últimos sim. dias. E muitas salas da OAB fechada, né? Algumas voltaram, mas mesmo assim você acaba, né, não tendo fluxo, né, como tinha antigamente, né? Mas logo, logo acredito que voltaremos a essa situação favorável para nós, né? Então, doutor Duarte, se o senhor quiser se apresentar, falar um pouquinho dos seus segmentos de administração de condomínio, né, dessa área, quiser falar um pouco, fica à vontade. Aham. Bom, então, uma boa tarde a todos, né? Já temos aí várias pessoas acessando a sala. Então, meu nome é Duarte, eu sou advogado, sou contabilista, né? E milito na área condominial já há alguns anos, né? Morei vários anos em condomínio, atualmente eu moro em casa, né? Então, condomínio para mim hoje em dia é trabalho, né? Na verdade, É. eu moro em casa, tá? Mas a gente tem uma vivência bem grande em condomínio e também fazemos no nosso escritório alguma administração de alguns condomínios aí com a prestação de serviço, né? Legal. Na área tanto contábil quanto na área de departamento pessoal, enfim, toda a área que o condomínio necessita. Uhum. Daí advém um pouco a nossa experiência na área, né? E desde que aconteceu as medidas provisórias, 936, como que está sendo a administração referente aos síndicos, funcionários, né, os zeladores, porteiros, faxineiros? Qual foram as medidas de procedimentos, além da legislação trabalhista, que os síndicos tomaram referente a isso? A primeira coisa interessante a se falar aqui é que a gente deveria entregar um troféu para os nossos heróis, os porteiros de condomínios. Se Sim, fala tanto em trabalho essencial, né, e muitas vezes se esquece dos porteiros, zeladores, faxineiros dos condomínios, né, que são pessoas que exercem um trabalho essencial para quem mora em condomínio. Veja, hoje já existem condomínios com portarias virtuais, mas sim, mesmo esses, por trás da câmera, tem alguém lá operando, tem lá um porteiro operando. E aquele condomínio que ainda tem lá os seus funcionários, sejam próprios, sejam terceirizados, depende do porteiro para que o morador acesse o condomínio, para que ele muitas vezes entre com o seu veículo, saia com o seu veículo, ou mesmo a pé, né? Tem lá o porteiro para receber as suas correspondências, receber suas entregas. Nós estamos numa época aí que o delivery, ele cresceu sensivelmente, né? Hoje todo mundo pede almoço, todo mundo pede aí ah, diversos produtos. Eu mesmo acabei de receber aqui um entregador na minha casa. E quem nos recebe isso no condomínio? O porteiro, né? porteiro. Nós temos aí nessa época de pandemia, infelizmente, nos condomínios, diversas pessoas afetadas pelo coronavírus, diversos moradores. E quem Sim, que está lá pegando o lixo desses moradores? A faxineira. Ela está lá recolhendo lixo, recolhendo inclusive lá máscaras usadas, recolhendo muitas vezes roupas, enfim.
e são as faxineiras dos condomínios que estão recolhendo. Ou seja, também são lá heróis e heroínas que estão no nosso dia a dia trabalhando por nós. Então é muito importante, inclusive, que nós, enquanto condôminos, tenhamos consciência disso. Então, pega um saquinho plástico, coloca a sua máscara descartável usada dentro desse saquinho, fecha o saquinho antes de colocar no lixo, aquelas coisas contaminadas, envelopa bem, lacra bem antes de jogar no lixo. Muitos condomínios têm esse costume de deixar o lixo nos andares para que o faxineiro recolha. Então, pensa que quem vai recolher é um ser humano igual a você e que você Tem precisa família ajudar. esperando em casa, né? Tem filhos, tem esposa, né? Tem pai, tem mãe, e ele precisa também que você zele pela vida dele. Ele cuida tanto da sua vida no condomínio, vamos ajudar cuidando da vida dele também, né? E mesmo não só ele, como o coletor de lixo que passa na rua e recolhe no nosso lixo. Então a gente tomar bastante cuidado com essas pessoas fazendo esse tipo de tratamento com os nossos descartáveis nessa época de contaminação. Isso é um recadinho que eu gostaria de deixar. E não se esqueça, quando você passar na portaria, você que está nos assistindo, do seu condomínio, dê um sorriso lá para o seu porteiro e dê um muito obrigado a ele. Aliás, dia 9, agora foi o dia do porteiro. Ainda dá tempo de você ir lá e dar uma cotovelada. A gente não pode dar aperto de mão, tem que dar uma cotovelada lá no seu porteiro, na sua porteira, dar um parabéns a ele pelo dia do porteiro. Mas além disso, né, verdade, os porteiros são realmente anjos da guarda, né? Porque a maioria está utilizando. Eles estão indo ao supermercado, à feira, à farmácia, para a maioria do risco de grupo, para muitos idosos. Então, eles estão fazendo essa linha de frente também, que eu tenho percebido em vários condomínios, inclusive no os meus porteiros. E quando a gente fala de lixo, né, diante da administração e de poucos recursos, os porteiros também, o zelador acaba também fazendo a descarga do lixo, né? Então, consequentemente, eles também manipulam, fora o próprio faxineiro, né, uma obrigação direta. Eu vejo muitos porteiros, zeladores retirando o lixo também, então o contato, né? A limpeza dos prédios estão sendo feita até pelo próprio zelador, pelos porteiros, na relação ali do elevador, né? Mas fora, além disso, das questões do próprio direito trabalhista, para o síndico tomar em referência à mão de obra, né? Enquanto funcionário. Alguns foram suspensos, uns foram afastados. Como é que está esse segmento nessa linha, doutor Duarte? O condomínio, como a gente falou, né? É uma empresa, né? E é um trabalho essencial, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, bom, como é que fica a questão de você dispensar porteiro? Bom, a não ser que você tenha porteiros sobrando, né? Dificilmente alguém consegue dispensar porteiro. Até a Karina está me dizendo aqui que no condomínio dela foi intensificada a limpeza, né? De uma em uma hora. Karina, que é síndica de um condomínio, aliás, doutora Karina, nossa colega advogada, né? E que também é síndica de condomínio, né? E realmente, nos condomínios, o trabalho dobrou, né? Primeiro, quem que mora em condomínio e ficava em casa durante o dia? O condomínio fica praticamente ocioso, vazio durante o dia todo, né? Durante o dia todo o condomínio fica vazio, para de ficar vazio, porque todo mundo trabalha fora. Nessa época de pandemia, todo mundo está em casa, né? Todo mundo está em casa. Então o condomínio tem mais gente, acaba tendo mais movimento, né? Tem mais movimento, porque as pessoas não ficam só exatamente dentro de casa. Tem o entra e sai que gera mais lixo, né? Gera mais entradas e saídas, gera mais a questão do elevador, né? Então, o elevador, a gente até chegou a recomendar que o pessoal colocasse na frente da placa do elevador a questão daquele plástico filme, né? Que se usa até em cozinha, ou outra forma de que você pudesse estar trocando, né? A cada uma hora, enfim, para que as pessoas que colocam lá o dedo, então, tenham medo do contágio. Então você precisa do faxineiro dos serviços gerais que troque esse filme, ou então que esteja lá higienizando. Foi dito pelos médicos que o aço, ele retém por muito mais tempo o vírus.
Sim, O elevador, então, é um lugar propício para isso, né? Então, dentro do elevador, a manutenção se tornou praticamente de hora em hora, como a Karina falou, né? De hora em hora tem que estar alguém lá fazendo a manutenção, fazendo a limpeza dos elevadores, fazendo a limpeza nas áreas comuns, a portaria não pode ficar vazia. Então, dificilmente algum condomínio conseguiu afastar alguém. E se o fez, teve que repor, né? Seja com trabalho temporário, enfim, seja com qualquer outra forma de trabalho, teve que repor esse funcionário. Porque nós também estamos numa época, né, o Brasil já vem numa época em que se tenta ao máximo, a cada assembleia, reduzir o valor do condomínio, né? Ninguém consegue ter gordura, né? Nós, quando fazemos aí a previsão orçamentária, a gente trabalha sempre, quer trabalhar com um pouco de gordura, né, na previsão, ou seja, uma sobra. Trabalhar aí com 10, 15, 20% de arrecadação a mais. Hoje em dia não se consegue fazer isso. A cada dia mais, a gente se vê na Assembleia sendo espremido para que o valor do condomínio fique cada vez mais baixo, porque é a realidade do nosso país. Então, a maioria dos condomínios enxugou quadro de funcionários, então às vezes tinha aí 3, 4 faxineiros num condomínio grande, se reduziu isso para 2. Então, portaria não tem muito jeito, né? O que portaria acaba fazendo são turnos, às vezes, de 12 por 36, para tentar reduzir o quadro, mas mesmo assim não consegue. Então você tem no mínimo 3 ou 4 porteiros, né? Numa escala de 8 horas você tem 3 porteiros e um folguista. Então você tem 4 funcionários e mais as faxineiras. Esse quadro não tem como diminuir. Então a medida provisória que diz para você deixar funcionando em casa é difícil. A portaria, eu até costumo dizer, e dizer muito para os síndicos isso, é para ser um dos lugares mais seguros do condomínio. Então, o porteiro, dentro da portaria, ele estaria teoricamente super protegido. Se a cada troca de turno fosse feita toda a higienização da portaria, ele está super protegido. Por quê? A portaria tem que ser fechada por questões de segurança, ela tem que ser praticamente blindada. Tá? Em muitos condomínios, inclusive, a portaria é blindada. Tá? sim. Por quê? O primeiro lugar que um assaltante, quando entra num condomínio, ele vai, é na portaria, na guarita. Ele quer render o porteiro. Porque é o porteiro que vai avisar a polícia, é o porteiro que vai avisar o morador, é o porteiro que vai, enfim, tomar as medidas. Se ele for rendido num assalto, o prédio fica vulnerável, porque é de lá que se abrem os portões, normalmente é lá que estão as câmeras para vigilância. Tá? Então, se a portaria for blindada, tá? O que acontece? O porteiro lá dentro está seguro, nem o vírus entra. Né? Então nós temos aí muito cuidado com a área da limpeza, os serviços gerais. Tá? Por quê? O prédio é dinâmico, o condomínio é dinâmico. Tá? A gente tem sempre recomendado aos síndicos que não realizem obras e não permitam obras nesse período de pandemia. Então, primeiro, como a gente já falou aqui, já mencionou aqui, está todo mundo em casa. Todo mundo em casa nessa época. Então, as crianças estão tendo aula, os pais estão tendo reuniões virtuais, né? A gente chegou até essa semana aí a figura do ministro com o netinho aparecendo atrás dele lá, né? Numa das lives. É o que acontece, porque está todo mundo em casa. Né? O prédio tem mais movimento, o prédio tem mais vida com essa questão de todo mundo em casa. Então, é muito importante que os funcionários estejam protegidos. Esses funcionários de serviços gerais do condomínio, eles, mesmo pedir o síndico dizendo para que a gente orienta no síndico que não seja feita a manutenção, mas acontece, estoura um cano, tem um vazamento no apartamento, elevador para, às vezes acontece de parar inclusive com alguém dentro. O funcionário tem que estar sempre aí atuando. Nesse momento é muito importante que o condomínio tenha o quê? Fornecido os EPIs. Né? Os EPIs nesse momento são de suma importância. EPIs diferentes, em condomínio. Nós não estávamos acostumados com isso aqui no Brasil. Nós estávamos acostumados com bota, né? Com talvez luva. Uma luva. Né?
alguma coisa assim mais... Uniforme, né? O uniforme, às vezes um jaleco lá para um funcionário de manutenção, né? Mas onde é que a gente estava acostumado com máscara, né? Como equipamento de proteção individual num condomínio? Hoje, a máscara é essencial, né? Inclusive, aí o decreto do governo do estado obriga a utilização de máscaras, né? Então, a gente tem que estar usando máscara e os nossos funcionários de condomínio têm que estar recebendo do condomínio a máscara. Nós temos que estar fornecendo álcool em gel, né, para os funcionários. Álcool em gel até para os moradores, né? Então, Sim. a gente tem hoje aí muitas empresas fornecendo uns totens, né? Para que seja colocado nos condomínios com o álcool em gel. É um totem onde você não põe nem a mão. Você com o pé, você pisa num pedal e você já apara assim, o álcool na sua mão. Você não tem nem contato com o totem, né? Um totem que ele pode ser ou comprado, ou até eu vi uma empresa divulgando que se você adquirir 3 galões de álcool por mês, eles te cedem o totem. É para um condomínio grande, obviamente, é um consumo Sim. desse. E como a Karina está dizendo aqui, síndico é sempre, né, se preocupa com... É mais um gasto para o condomínio, verdade, Karina? Mas é interessante Mais um falar gasto. é interessante aproveitar esse comentário da doutora Karina, que ela falou que é mais um gasto, mas a gente, contrapartida, a gente fica pensando aqui, que hoje em dia, cada prédio tem um com Covid, tem um morador com Covid. A chance de ter mais que um é altíssima, é a tendência, né? Então, todo prédio tem um contaminado pela Covid. Esse morador, ele é a pessoa que lida diretamente com o doente, porque ele leva. Por exemplo, nós aqui temos alguns prédios que têm o Covid. O porteiro, o zelador, eles que levam a comida até a porta desse morador. Ele, quando esse morador doente vai para o hospital, ele tem de fechar todo o andar dele, tem de abrir a parte do elevador exclusivamente para esse morador. Depois que o morador vai para o hospital fazer seu tratamento, ele tem que fazer toda a limpeza do elevador. Depois, quando esse morador volta, ele tem que estar em contato diretamente ou com o síndico, porque é o que está acontecendo no dia a dia, ou com o síndico ou com o zelador, para que ele, de novo, seja especialmente levado para o seu apartamento exclusivamente, porque a portaria não pode, ele não pode ter contato com nada, então a entrada dele é exclusiva, é especial, com tratamento diferenciado. E além disso, a gente também tem orientado aqui que a maioria dos síndicos, quando tomam ciência, eles não podem divulgar quem está contaminado, porém tem de divulgar que existe um contaminado dentro do prédio. Perfeito. E também tem a questão ainda dos funcionários, né? Porque às vezes a maioria dos condomínios tem um zelador, 2 porteiros, um folguista, um faxineiro, tal. No mínimo aí 6 funcionários para uma boa administração. Consequentemente, como obrigar esses funcionários ou exigir ou solicitar que eles não falem quem é? Porque, de qualquer forma, será que o síndico tem obrigação direta de comunicar os porteiros quem está contaminado? Porque esse porteiro ele vai pegar a mercadoria dele e vai levar até a sua porta. Ou muitas vezes esse contaminado vai pedir para que o porteiro vá ao supermercado comprar algo. Se ele estiver em condições de saúde, não precisar ser internado, porque ele não vai ter mais contato com a família dele. Se ele mora sozinho, aí ele realmente não vai ver mais ninguém. Se ele mora com alguém, ele tem que ficar ou sozinho ou isolado dentro de um quarto. Então, hoje em dia, até porque o que acontece? Os zeladores têm de ter, além disso, um treinamento até especial emocionalmente, porque ele está ali tendo contato, ele também acaba ajudando a administração com os porteiros, os faxineiros. Se ele não tem uma estrutura emocional ou se não se trabalha junto com a síndica ou o síndico, eles acabam também ficando doentes com depressão ou acaba tendo outros tipos de CID e se afastam. Por exemplo, que nem hoje em dia você não pode usar a MP 936 pela portaria porque é um trabalho essencial, né? Os porteiros, os faxineiros, o zelador. Porém, se ele fica doente, se ele também fica contaminado, e se ele é do grupo de risco, de qualquer forma, a medida também ela é interessante para o condomínio, porque também ressalva as questões trabalhistas, encargos trabalhistas, né? Então, isso também é interessante. Eu sempre falo, além das medidas de segurança, porque se um porteiro no prédio
fica doente, a chance de ele provar que é uma doença ocupacional é grande, porque se no prédio ele tem prova que existe lá 10 moradores, 2 moradores, ele tem que ter contato direto no sentido de levar mercadoria, trazer mercadoria, preparar o elevador para o morador sair, como fica, né? E também, se teve um treinamento, porque os treinamentos estão suspensos, né? Que nem o doutor Duarte disse no início. Ninguém pensava, né, em treinar especificamente zelador e porteiro, né? Tem muitos condomínios que estão utilizando do quê? De um tratamento diferenciado para esses funcionários. Dando banho, solicitar que eles tomem banho quando chegam do trabalho, dando toalhas próprias, específicas para cada morador, para que se troque, que a roupa... Cada funcionário. Isso também é interessante, né? Para cada funcionário. Sim, muitos funcionários chegam, o porteiro, o zelador, para o trabalho. Então, quando adentra o condomínio, eles estão vindo da sua casa, da sua residência, muitos moram longe, tal, talvez de transporte público, até mesmo de carro, enfim. Quando chegam, eles tomam banho e utilizam lá uma toalha que o próprio condomínio deu, né? E quando vão embora também tomam banho e para a segurança dele, porque ele tem de ir, sadio e voltar. Então, a preocupação de cuidar da saúde desses funcionários é muito maior nessa situação, porque ele contaminado, ele pode contaminar todo o prédio, né? Porque ali está tendo contato direto. Quando a gente fala de portaria, que é segura, é uma realidade que não é muito 100%, né? Porque muitas portarias são abertas, assim, o motoqueiro chega com alimentação, vai entregando próximo ali, sabe? Nem todas são fechadas, 100% blindadas, então a realidade é um pouquinho diferente. Claro que tem condomínio nesse perfil, mas, por exemplo, ele vai pegar aquela mercadoria que já foi manipulada pelo comerciante, manipulada pelo motoqueiro, aí ele vai pôr lá no local, aí vai esperar o morador vir, o morador vai retirar, e a mercadoria que está do doente? Então, também a gente fica pensando assim, do síndico ter essa preocupação de cuidar dos funcionários, e claro que tem um gasto, só que o gasto inicial para a prevenção, ela é mínima diante de uma situação de doença ocupacional, né? Por causa da garantia de trabalho. E, assim, os cuidados não é para se alertar no sentido de preocupação, mas sim de cautela. Não adianta fugir da situação. Hoje em dia, você ficava em casa quantas horas? No mínimo 8 horas, e dormir, acordar e trabalhar? Tem pessoas que estão ficando em casa de domingo a domingo, direto, sem trabalhar. Aí tá a esposa, tá o marido. Doutor. Tá a esposa, tá o marido, tá os filhos, tá a sogra, tá o sogro. E aquelas pessoas que têm de passear com cachorro, que além disso têm de cuidar de idoso. Eu acho que assim, que a relação dos funcionários de condomínio realmente tem que ser mais cautelosa e mais protegida essa mão de obra. Porque eles estão equiparados no meu mapa como quase sendo técnico de enfermagem, porque eles auxiliam muito, pelo menos no meu prédio onde que eu trabalho, o zelador aqui, os porteiros e a faxineira são anjos da guarda. Sim, onde eu moro também tem o zelador lá, a síndica, os porteiros. Nossa, se não fosse eles, muitos velhinhos lá, idosos, pessoas que moram sozinhos pelo grupo de risco, nem tinham como comer, porque nem todos podem toda hora ligar, pedir para um iFood levar a mercadoria. Pode falar, doutor Duarte. Eu tenho dito aos síndicos, né, até um caso interessante. Eu fiquei, desde o começo da pandemia, eu fiquei hospitalizado. Né, eu tive um acidente, eu fiquei hospitalizado. Né, então, eu não estou acostumado a sair em pandemia. Então, eu até brinco, né? Eu sou um dos que mais está tendo dificuldade de usar máscara. Porque eu não usei máscara. Eu fiquei 36 dias hospitalizado. Então, no hospital eu não usava máscara. Depois que eu saí, eu só fico dentro de casa. Eu só ponho máscara, na verdade, quando eu vou para o médico. E eu ponho quando eu chego lá, porque no carro também não preciso usar máscara. Então, eu estou tendo, assim, bastante preocupação com isso. Mas eu vejo, eu tenho inclusive um enfermeiro que está aqui participando com a gente, assim, com a gente, e ele está até falando, né, a questão do treinamento. E eu dizia isso, eu vou fazer o link de por que eu disse isso. Quando eu estava no hospital, eu já estava atendendo os síndicos até por telefone, né, WhatsApp. Hoje em dia a gente não para. E uma das coisas que eu sempre dizia e digo até agora é que ninguém, a não ser Raul Seixas, estava preparado para isso. Porque só Raul Seixas dizia no dia em que a Terra parou. Do resto, ninguém mais.
Ninguém nunca imaginou que o mundo fosse parar dessa forma e fosse haver uma pandemia dessa. Para a gente isso sempre foi uma coisa impensável. Então, muitas vezes o síndico, o morador, né, para os síndicos presentes que estão aí nos assistindo, né, a gente não tem resposta para tudo. Fica Não tem. tranquilo. A lei muda também toda hora. Né? Fica tranquilo você síndico, você administrador, que nós não temos resposta para tudo. Nós nunca tivemos no mundo uma situação como a que estamos tendo agora. Então, muitas vezes nós somos confrontados com perguntas que nós não sabemos. Nós não temos resposta. Tá? Por isso que é muito importante o quê? Eu faço parte de uns 15 grupos de síndicos, administradores aí em WhatsApp, em Facebook, para estar sempre trocando ideias, sempre vendo experiências novas do que outros estão fazendo. Nós precisamos realmente dessa troca de ideias. E eu dizia que nós temos aqui um enfermeiro participando, né, da live, o Wellington, né, que estava até dizendo questão do treinamento. É uma realidade. Nós, em condomínio, nós não investimos muito em treinamento. Tá? E numa época dessa de pandemia, será que nós também estamos treinando nossos funcionários? Então, de repente, também o síndico que tem um quadro de funcionários se preocupar em dar um treinamento. Porque muita gente não acredita nessa pandemia. A gente vê pela televisão, quando a gente vê ontem aqui em São Paulo, aliás, em São Paulo, Rio de Janeiro, as filas em shopping centers, as filas em pontos de ônibus, e as pessoas o quê? Sem máscara. Até o pessoal está brincando que a pandemia deve ser de cachumba, porque a máscara fica no pescoço, né? Não fica tampando o nariz, boca, a máscara fica no pescoço, parece que a pandemia, né, é diferente. Então, dentro do condomínio, é a mesma coisa, vai ter funcionário, né, que ele vai ser reticente ao uso de máscara. A máscara me sufoca, a máscara isso, a máscara aquilo. Por quê? Porque ele não tem um treinamento. Tá? Ele necessita ter um treinamento, alguém que esteja lá também, orientando os funcionários de como fazer. Tem gente que... A gente vê médico, você quer mais que isso? A gente vê médico que está sendo infectado, tá? Por quê? Na hora de tirar a roupa hospitalar. Sim. Tá? Profissionais de saúde que se infectam, porque na hora de tirar a luva, tira a luva errada, na hora de tirar o jaleco, acaba se contaminando. Você imagina um faxineiro de condomínio, que vai lá e pegar o lixo num andar infectado. Aliás, por falar nisso, nós temos sempre recomendado. Não divulgue quem é o infectado. Tá? Sim, não vamos divulgar quem é. O que nós devemos divulgar? Primeiro, o zelador é um funcionário de confiança do síndico. O zelador ele deve saber, vai ter essas informações. Mas o faxineiro, basta saber que naquele andar tem alguém contaminado. Tá? Então ele vai saber que no andar ele tem que tomar um cuidado maior. Então no prédio X, no andar Y, existe alguém contaminado. Tome um cuidado maior ali. Então ele usar duas luvas, enfim, ele mexer lá, já passar o álcool gel, tá? Mas jamais o condomínio e os funcionários têm que saber quem é que é a pessoa que está infectada. Tá? Isso não se divulga, até por uma questão da pessoa, tá? Do direito dela. Tá? O síndico, ele guarda isso para ele passa isso para o zelador, se for necessário, porque o zelador é alguém de confiança, e chega. O zelador vai estar ali trabalhando diretamente, porque o síndico não vai ajudar, quer dizer, talvez até possa, né? Porque na mão de obra vai ir até o elevador, ajudar a limpar o elevador, né? Alguém importante fora o síndico e o zelador também tem que ficar sabendo, né? Mas além disso, talvez o conselho, se for necessário, né? Aquele pessoal da administração do condomínio. Basta. Por quê? Para que esses funcionários, com o treinamento, fossem orientados a como fazer uma coleta de lixo, uma higienização maior daquele andar, daquelas botoeiras. Então, veja, se você tem um andar contaminado, pode ser que ali você tenha alguém que necessita mais de está fazendo contato com o elevador, está fazendo contato com maçaneta de porta. Então, ter alguém lá que faça a maior higienização daquele andar. Né? A questão que o Spock está perguntando, né? Até para já tentar dar um toque e mandar um abraço para todo mundo aí, está passando aqui na tela. A gente vai ficando com um pouco mais de idade, gente, é tão difícil essa questão de estar lendo, falando, lendo,
Depois que passa dos Mas, ó, 30... levanta, passa o dedinho para cima, doutor Duarte, que dá para o senhor ver os seus amigos entrando aí, ó. Eu tô vendo aqui, eles vão entrando e vão subindo, parecendo É, inflação, uma porque época vão antiga, falando. né? Ó, O Spock perguntou até quando deve manter o Ricardo, afastado, isso. né, a Isso, questão Ricardo. do funcionário de 60 anos. Eu te diria que, assim, essa é uma daquelas perguntas que eu te disse que que em afastamento de até 60 dias dos funcionários, né? A medida provisória falava em 60 dias. Hoje eu estava lendo, inclusive, uma reportagem falando que eles estão pensando em prorrogar isso. Tá? O julgamento foi suspenso, era dia 10, não foi suspenso. Então, porém, o funcionário, se ele for um funcionário de risco e que ele se sente na necessidade de estar afastado, tá? Ele vê que ele pega ônibus para ir trabalhar, tá? Então, é uma coisa que é bem interessante, até fazendo um parênteses, né? Na empresa a gente é obrigado, nas empresas, a fazer medição de temperatura, a colocar álcool gel, a colocar a fita de 2 em 2 metros, aí você vê os ônibus, né, sem comentário, né? Não tem Então, vem lata de sardinha dentro do ônibus, né? Então, aí ele chega no condomínio, entre aspas, ele pode estar realmente com vírus na roupa, no cabelo, aí chega, já põe a farda ali, né, começa a trabalhar, mas a medida provisória 936 é 60 dias. Se a pessoa é do quadro de risco, né, ou então acima de 60, porque quando começou disse que era do grupo de risco 60. Hoje em dia, o grupo de risco está um pouco relativo, porque tem jovens que estão realmente, né, infelizmente, morrendo por causa disso, pessoas que são doentes, mas são jovens, a gente tem porteiro de 20 e poucos anos que tem problemas de pulmão ou outras doenças crônicas. Então, eu acho que se o síndico for afastar o porteiro, o funcionário, o zelador, ele tem que usar as medidas provisórias, né, para até diminuir o gasto e também, ou deixar em casa pagando o salário dele por uma questão de segurança, até para não vir a questão da doença ocupacional, indenizações. Mas é 60 dias, esperando, o julgamento foi suspenso e... acho que assim, uma das grandes preocupações que o síndico tem que ter é com os 3 S's, né? Sossego, saúde e segurança. Né? Sossego, saúde e segurança. Está lá no nosso Código Civil. Não só para os moradores, como para os funcionários. Até porque o contato entre funcionário e morador é muito próximo. Tá? Não tem separação. Tá? Então, nós temos que pensar o seguinte: um funcionário infectado, ele vai infectar o condomínio. Tá? Algum condômino. Tá? Ou um condômino infectado pode infectar um funcionário de grupo de risco. Por isso da importância de o funcionário que tiver necessidade de ser afastado, que ele seja afastado, né? Tem aí alguns tipos de afastamento para cursos, para, enfim, treinamentos. E hoje em dia, eu acho que assim, uma das coisas que mais tem que ser levada em consideração é a questão da parte humana. A questão da questão humana. Sim. Alguém já escreveu isso no Facebook, né? Que a gente tem que sair muito melhor do que nós entramos nessa crise. Porque se a gente sair igual, não resolveu nada. Rosa, um abraço para você, ex-conselheira do AB também, a Rosa Ramos, aí da região do ABC, está aí mandando um abraço. Grande abraço, Rosa. Tem feito várias lives aí também, que a gente já chegou a ver aí na região do ABC, que está sendo um sucesso. Obrigado pela presença. Mas aproveitando também, doutor, eu quero agradecer a Viviane, que é a minha cliente, ela também mora em condomínio, ela sempre está auxiliando as pessoas nesse sentido. O condomínio que ela teve conhecimento, teve 9 contaminados, então aquela coisa, todo prédio tem algum, não tem como fugir mais, né? Então, essa questão da segurança eu também acho muito importante, porque às vezes o síndico, como às vezes também teve uma diminuição de pagamento, né? A renda também do condomínio diminuiu, virou só isso. Não tem essa questão também, doutor Duarte? Nem todo mundo está conseguindo pagar o condomínio em dia, então o fluxo do caixa do condomínio mudou um pouco também, né? Sim, deixa eu mandar um abraço para a Camila também, Camila, minha colega também, nossa colega advogada,
né? Um grande Aqui abraço. você é advogada, hein? Que É, legal. isso aqui está uma formação de quadrilha aqui. Gente, a gente tem que brincar. Realmente, o que acontece? O condomínio ele é um reflexo da gente, né? A gente fala que o condomínio é uma ficção jurídica, né? O condomínio não é uma empresa e não é uma pessoa, né? O condomínio está aí no meio termo. Quando a gente tem dinheiro, o Brasil tem dinheiro, os moradores têm dinheiro, o condomínio vai numa boa. Quando a gente está em crise, o condomínio fica em crise. Então, o que a gente tem recomendado aos síndicos nessa época? Bom, se você estava fazendo uma arrecadação para fazer, por exemplo, pintura do prédio, e ainda não tem uma data para pintura do prédio, suspende a arrecadação. Se estava fazendo uma arrecadação para uma obra futura, suspende essa arrecadação. Tá? Agora, a taxa condominial, essa não tem jeito. Por quê? Porque, na verdade, o que é a taxa condominial? Nada mais é do que o rateio das despesas mensais do condomínio. Então, o condomínio tem despesa com luz, água, funcionários, uma terceirizada, administradora, advogado, não pode deixar de pagar advogado, que é trabalho essencial. Né? Então, condomínio tem essas despesas. E também aumentou a questão também de produtos de limpeza, né, doutor Duarte? Aumentou as compras, né? Aumentou dessas o produto coisas de que limpeza, entraram. consumo de energia, consumo de água, aumentou sensivelmente. Porque, como a gente falou no Gás. começo, as pessoas não estavam no condomínio o dia inteiro. As pessoas trabalham, ficavam fora das suas casas o dia inteiro. Fica no escritório, fica no trabalho. Hoje elas ficam em casa. Então, consumo de água, consumo de energia, consumo de material de limpeza. A gente falou no começo o consumo de álcool em gel, né? Enfim, aumentou sensivelmente. Né? Os EPIs para os funcionários aumentou sensivelmente. Então, as despesas condominiais, elas são necessárias. O rateio é essencial. Porém, as outras despesas, elas podem ser suprimidas nesse momento. Tá? Você pode suprimir. Então, qualquer outro tipo de rateio é o momento de se parar. De se dar um tempo. Quando terminar essa crise, terminar a pandemia, a gente retoma. Faz uma nova assembleia. Veja que hoje, inclusive, até já foi mencionado no começo, né? Hoje foi publicada a nova legislação, aí falando inclusive sobre a realização de assembleias de maneira virtual. Né? Uhum. Saiu aí na legislação. A gente já entendia que não havia necessidade de ter uma legislação sobre isso. Como nós estamos trabalhando em relação de direito privado, né, nós aprendemos lá nos bancos da faculdade que o que não é proibido é permitido. Então não existia nenhuma lei que proibisse a realização de assembleias virtuais. À exceção de algumas convenções condominiais. Então, o síndico tem que observar o que diz a sua convenção. Tá? Então, se a convenção não veda a realização, nós já entendíamos que era perfeitamente possível a realização da assembleia virtual. Então, está aí para a eleição de síndico, porque muitos síndicos terminaram seus mandatos agora no mês de março, mês de abril. Né? Então, havia a necessidade aí de se fazer a eleição do síndico. Tá? Então, essa lei que foi publicada hoje, né, ela vem já, inclusive, endossar isso, a realização de assembleias por meios virtuais. A gente sabe que é difícil, cada condomínio tem a sua peculiaridade. Você pega um condomínio aí que tenha 5, 6, 8 apartamentos, é mais fácil você fazer uma sala de bate-papo e reunir as pessoas. Aí você pega grandes condomínios aí com 1.000 unidades, 2.000 unidades, como é que você vai reunir isso num aplicativo? Né? Reunir essas pessoas. Se bem que a assembleia de condomínio, mesmo virtual, as pessoas não vão, né? A gente sabe que o momento de ir em assembleia de condomínio é quando tem sorteio de vaga. Né? Não faz sorteio de vaga de garagem, aí a assembleia lota. Do contrário, as assembleias realmente têm aí 20%, quando muito, dos moradores. Mas na forma virtual, eu tenho percebido que tem tido um pouco mais de presença nas assembleias virtuais. As pessoas acabam participando mais. Exatamente por ser virtual, né? A pessoa não precisa se deslocar de onde ela está até lugar nenhum, até nenhum salão, nenhum lugar. Ela virtualmente, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Ela virtualmente, ela participa da assembleia, ela manifesta o seu desejo, ela fala. Então, aumentou um pouco a presença dos moradores, a participação dos moradores
nas assembleias virtuais. Um abraço para a doutora Amanda, minha amiga aí também, da área condominial, que também está aí presente com a gente, né? E, então a presença, o que eu tenho percebido é isso, a presença nessas assembleias aumentou um pouco. E nessa assembleia virtual hoje a gente pode discutir todas essas questões de condomínio, né? Então a necessidade de você fazer uma eleição de síndico pode ser feita por uma assembleia virtual. Uma prestação de contas, assembleia virtual. Hoje, muitos síndicos esperavam que esta lei fosse aprovada na íntegra, fosse sancionada na íntegra. E o presidente vetou o artigo 11 da lei, que era aquele que dava poderes ao síndico, né, para fazer aí algumas proibições. Veja, nós já falamos sobre sossego, saúde e segurança. O síndico já tem poderes para fazer isso. Nós temos aí decretos estaduais, decretos municipais, que já autorizam o síndico a tomar esse tipo de cuidado nos condomínios, zelando pela integridade dos moradores e pela integridade dos funcionários, assim como daqueles prestadores de serviço também que acessam as áreas do condomínio. A gente tem que se preocupar com isso também. Você tem aí pessoas que acessam o condomínio, que têm serviços essenciais. Por exemplo, vou pegar o meu caso, por exemplo. Eu estou com home care. Tá? Como eu disse que sofri um acidente, eu estou com home care. Então, 4 vezes por dia, eu tenho pessoas acessando a minha casa. Seja enfermeiro, seja fisioterapeuta. Então, é um trabalho essencial, eles têm que acessar, eles têm que ter acesso a mim. Então, é função da portaria, então está lá verificando, e verificando se ele está com máscara, verificando até, de repente, a temperatura dessa pessoa, vão ter lá um medidor de temperatura, para ver se a temperatura dessa pessoa está condizente. Por isso eu falava, ainda há pouco, quando eu falava do Wellington, a questão do treinamento. Nosso porteiro, nossos funcionários, eles estão preparados para isso? Para ter esse trato também com essa pessoa, dizer, peraí, eu preciso ver a sua temperatura. Nós temos hoje câmeras, que você não precisa nem ter esse contato com a pessoa. A própria câmera com infravermelho, que ela já faz a leitura e já aparece na tela do seu computador. Aí é uma parte tecnológica que eu não sou especialista, mas a gente vê isso na televisão toda hora. A câmera já vai pegando a temperatura de todas aquelas pessoas que estão passando, né? É importante isso. Então chega lá o prestador de serviço, no caso do home care mesmo, ele vai adentrar, então saber a temperatura, ver se ele está usando máscara, oferecer o álcool em gel para que ele entre no condomínio esterilizado. Depois também, nos andares, tem isso também. Opa, a comissão de trânsito da OAB Butantã participando aí, muito obrigado. Né? Na segunda-feira nós temos uma live também aí sobre trânsito, vamos falar um pouco sobre as motos no trânsito, junto com a OAB Butantã. Muito obrigado aí também a essa importante instituição que tem nos ajudado tanto aí na comissão também, que nós fazemos parte lá com muito orgulho. Obrigado. Então é isso, condomínio estar preparado, treinamento para os funcionários, treinamento até para o síndico. Nós temos síndicos orgânicos que muitas vezes são pessoas aposentadas, nós temos vários casos. A pessoa se aposenta, ela fica no prédio o dia inteiro, então ela fala assim, eu vou ser síndico. Mas será que ela tem, além da boa vontade, conhecimento necessário, principalmente para uma época dessa? O conhecimento para que ela... emocional, né? O conhecimento para que ela passe para os funcionários. Então, por isso sempre a gente fala, primeiro você tem que ter uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria administrativa, contábil, e agora, sim, por que não também num profissional de saúde, que vai poder, sim, te orientar também nessas questões. O síndico não sabe o que fazer, ele fica lá, entre aspas, vendido. Treinar, né? Os funcionários, né? Treinar os funcionários, como usar os EPIs, e até mesmo essa questão que o doutor falou, chegar alguém. Eu penso também que é delicado a relação do porteiro, zelador com os moradores, porque nem todos, em que pese como o decreto, né, exija o uso de máscara, mas nem todos os moradores usam. Eles não usam porque... E como obrigar um morador a utilizar, e aqueles que querem entrar no elevador junto com outros vizinhos, mesmo, né, gentilmente o pessoal tendo já placas informando, entre sozinho ou somente com seus familiares, não entre com outra vizinho do lado.
Então, é difícil também. Eu sei que a gente tem ouvido bastante os zeladores que é difícil a convivência humana com o morador e agora piorou um pouco, porque todos acham que uns não acreditam que existe o vírus. Aí alguns, quando identificam a placa no elevador ou em algum lugar específico, que lá tem um contaminado, aí vão brigar com o síndico, dizendo que é mentira, exige saber quem é o morador. E às vezes, quando sabe, vão lá bater na porta do vizinho, querem até expulsar o vizinho do condomínio, porque fala que eles estão trazendo o vírus. Então, eu penso que realmente a vida do síndico, do zelador, dos porteiros mudou e são verdadeiros heróis. Quando eu digo também zelador e porteiro, eu também faço referências ao síndico, né? Sim. Cada dia que passa, o dia a dia deles, a preocupação de aumentar as contas, os inadimplentes, questão de segurança de saúde e também a segurança de vir gente também de fora, porque às vezes nem todos os porteiros, a maioria sabe quem são os seus moradores, mas para a frequência de muita gente morando em casa, vem algumas pessoas visitar, parentes, aí também tem esse outro conflito também, que querem entrar, se sentir dono, mas na verdade não são, né? E também a questão do uso de piscina, da convivência comum, né? Então, mais uma outra questão, o síndico, ele é o capitão do navio aí, né? Então, tem esse poder de falar. E aí, claro que tem a questão que sempre vão falar que para discutir qualquer uso, querem assembleia. Nessa lei, doutor, a resposta do morador pode ser feita via WhatsApp, né? Por e-mail, não precisa necessariamente, pode ser utilizada essas ferramentas eletrônicas, né? Então, deixa eu mandar um abraço. Lá na hora da assembleia. Deixa eu mandar um abraço para a Andréia Conde também, aí, que aliás nós vamos estar fazendo uma live segunda-feira. Hoje, no condomínio, como em toda a sociedade, tudo que é virtual é mais seguro. Né? A gente se preocupava até pouco tempo com vírus de computador, né, gente? Lembra disso? Né? Hoje acho que ninguém lembra mais disso, né, de vírus de computador. Né? A gente tá, agora o vírus... Mas existe ainda. Não é? Hoje o vírus é na gente, né? A gente tem que tomar cuidado aí com o avatar, né? Então, nós é que estamos aí agora usando o avatar, aí estamos na tecnologia. E nós temos que atender o morador assim. Duas coisas importantes, tá? No condomínio, e que muito condomínio peca nisso. Primeiro, comunicação. Né? E, na verdade, os dois estão relacionados com comunicação, mas o primeiro é comunicação do síndico, da administração, para com os moradores. Então, informativos. Passa informativos, A gente tem hoje aplicativos aí de celular, de smartphones, que são excelentes ferramentas para isso. Então, todos os moradores acabam participando. Eu falo que grupo de WhatsApp, assim, eu tenho bastante medo de grupo de WhatsApp. Eu acho que quem fez o WhatsApp é uma bênção. Agora, quem inventou grupo, eu tenho um pouco de ojeriza com grupo. O que eu costumo sugerir é que você faça um grupo só de transmissão, então só de uma via, onde só o síndico ou só a administradora transmita, então aquilo vira só para recado. Tá? Mas nós temos outros aplicativos aí que são muito úteis para esse tipo de comunicação entre o condomínio e o morador, onde você vai estar passando informativos, onde você vai estar passando orientações para os moradores de como proceder, informações aí que podem ser da área da saúde, como a gente falava há pouco. Então, essa questão da importância do uso da máscara, a questão dos decretos que obrigam o uso da máscara, a questão da higienização, então como fazer asepsia com álcool gel, tudo isso através do quê? Desses aplicativos. E a segunda fase da comunicação é a comunicação do síndico, ou do zelador, do administrador, com o morador. Então, o morador ele tem acesso ao síndico através do WhatsApp pessoal, ou WhatsApp, quando eu digo pessoal, WhatsApp profissional que ele utiliza. Então, o morador precisa falar com o síndico, ele ter acesso ao WhatsApp. Lógico, coloca horário, coloca regras, coloca... Né? Então, o síndico vai atender no WhatsApp no horário comercial, não vai estar de madrugada lá mandando WhatsApp para o síndico, né? Mas que o síndico tenha esse relacionamento com o morador para prestar esclarecimentos. Tá? Muitos condôminos reclamam do fechamento da área comum. Tá? Então, você está esclarecendo o porquê do fechamento da área comum, tá?
Ou, de repente, você está discutindo com os moradores a questão, através de uma reunião virtual, aí sim, utilizando as ferramentas que nós temos. Nós temos aí o Zoom, temos aí o da Microsoft, o Teams, nós temos o do Google, que agora eu não me recordo o nome, Meeting, né, do Google. Temos excelentes ferramentas, inclusive gratuitas para um grupo até de 100 pessoas. Você consegue fazer reuniões gratuitas. Tá? Faça uma reunião com os condôminos para ver e verificar qual é a melhor interpretação que o condomínio dá para aquilo, sabendo que a responsabilidade final é do síndico. Tá? Mas para saber a questão de uso de academia, uso de salão, enfim, como é que vai se fazer isso? Brinquedoteca, pode usar, não pode usar? Então, primeira coisa, o síndico, mas ouça os moradores, comunicação. Quando o morador participa da decisão, ele se sente mais importante, ele se sente mais valorizado. Tá? Então, uma decisão entre o síndico, entre a administração, e o conselho e os moradores é sempre muito mais interessante, tá? Na área da comunicação. Não esqueça disso. E essa questão do WhatsApp que o doutor acabou de mencionar, na via de regra, ele está sendo utilizado para aquela questão que eu falei do doente, porque às vezes ele precisa ir no médico na parte bem cedo, sai de casa 5 da manhã, 6 da manhã, às vezes passa mal, tá morando sozinho, não tem quem ajude, eles estão sendo utilizados para entrar em contato com o zelador 3 da manhã, 5 da manhã, o síndico também. Então, assim, no dia a dia da administração, o síndico, o zelador, eles estão tomando a frente e estão se utilizando de horários diferentes do horário comercial para ajudar, porque aquele que está doente, se ele não for bem cuidado tanto, né, na questão médica e cuidado nessas questões de atendimento ali do dia a dia, ele pode sair sozinho para ir para o seu hospital, seu atendimento médico e contaminando todos os andares, a unidade, né, conforme, e espalhando mais ainda o vírus. Aí, no caso de ter duas pessoas doentes, acabam tendo mais. Então, no dia a dia, eu conheço amigos síndicos também, síndicas e zeladores, eles estão tendo o seu contato, está até tendo aí uma questão aí também, se o zelador está tendo hora extra nesses horários, né? Porque eles estão sendo chamados para poder falar, olha, 5 da manhã eu vou sair, eu preciso que o elevador seja preparado para eu sair. Aí o síndico, o zelador, vai lá especificamente para atender. Então, no dia a dia, o telefone direto do zelador e do síndico está sendo utilizado para poder atender, porque se você não cuida desse, quantas pessoas pode ficar mais, né? Então, eu acho essencial isso e eu agradeço muito a esses profissionais aí, né, dedicados a essa obra de administrar um condomínio e os funcionários também, né? Porque eles são extremamente importantes e cuidadosos, né? Eles não têm uma obrigação direta de ir no mercado comprar comida para os moradores. Eles não têm obrigação direta, dentro da legislação trabalhista, de sair do seu local de trabalho, na sua hora trabalhada, para ir no mercado. Aí você fala, isso acontece? Bom, isso está acontecendo no dia a dia. Né? Antigamente não acontecia, mas hoje está. Teve uma lista lá, você tem que ter telefone do zelador, do faxineiro, do porteiro, indo no mercado comprar comida, na feira, na farmácia, recebendo mercadoria de entregadores que não pode subir no andar. Então, eu tenho aqui a minha admiração, né, e minhas referências a esses profissionais e junto com os síndicos também, claro, né, doutor Duarte? Doutor Duarte, a gente tem 5 minutinhos que vai dar o horário da live, aí se quiser fazer suas considerações finais, só para eu encerrar e ficar gravada, para depois a gente dar uma olhada de novo, né, verificar, tá bom? Legal. É só para dizer o seguinte, o profissional do condomínio, ele é uma pessoa de relações humanas. Seja o síndico, seja o zelador, seja o porteiro. Se esse profissional ele não tiver um bom relacionamento humano, ele não vai ser um bom profissional. Ele vai ser um péssimo síndico, ele vai ser um péssimo porteiro, vai ser um péssimo zelador. Por quê? É o relacionamento humano. Muitas vezes acontece do morador ter um péssimo dia de trabalho e ele chega, a primeira pessoa que ele encontra é o quê? O porteiro. É nesse momento que pode acontecer o quê? Uma discussão. Se o porteiro não estiver preparado para aquele impacto que pode ocorrer. Né? Porque o porteiro pode dizer alguma coisa e esse morador pode querer descarregar toda a sua raiva em cima daquele porteiro. Ou seja, em cima do zelador, ou em cima do próprio síndico.
Vai pensar que nós estamos, em primeiro lugar, nos relacionando com pessoas. E que a gente tem que estar sempre aí com o coração aberto, nessa época de pandemia. Então, a gente tem a questão profissional e a questão humana. São duas questões distintas. Tomar cuidado, um conselho para você síndico, para você administrador, para você de condomínio, tomar cuidado com a questão trabalhista. Por quê? O funcionário que fizer funções que excedam aquelas para a qual ele foi contratado, ou que exceda em questão de horário, isso pode gerar um passivo trabalhista para o seu condomínio. Então, um funcionário ele pode ser muito bonzinho e dizer, não, doutor, pode deixar que eu venho aqui às 5 da manhã preparar o elevador. Mas não se esqueça, tem hora extra. Tá? Porque se você não pagar hora extra para ele, você está criando um passivo trabalhista, não para você, mas para todo o condomínio. Né? Então, não se esquecer disso. Então, você ter a hora extra, você ter esse tipo de cobertura. O funcionário foi fazer um serviço que não é o dele, então, toma cuidado com isso. Se você não tem que pagar um adicional por acúmulo de função, na convenção dos condomínios isso é muito claro. Tá? Se ele tiver uma função que não é a dele, tem lá o adicional de 20%, que é o normal, para aquele profissional que esteja exercendo uma função excedente. Tá? Então, a gente está sempre amparado. E a questão humana, então o síndico não é empregado do condomínio, a não ser que seja um síndico profissional e aí ele presta serviço. Né? Mas você tem a relação humana. Então aí a questão trabalhista e a questão humana. A relação humana, principalmente do síndico para com os moradores, é de suma importância. Suma importância nessa hora. Porque, já dizia antigamente, só amor constrói. E nós precisamos de mais amor nessa sociedade. Muito obrigado a você que esteja com a gente. Maiara, Doutor Duarte, o seu colega aí da OAB Butantã, de trânsito, ele perguntou assim, ó, o síndico, eu vou ler aqui para o senhor, o síndico autorizou a instalação de uma porta no corredor, isolando a área comum a um morador, especificamente. Para isso, danificou o revestimento, agora por birra quer tirar, pode? Tá, o senhor tem 30 segundos para responder. Teve assembleia para colocar? É alteração de área comum, tem que ter assembleia. Então, se teve assembleia para colocar, tem que ter assembleia para tirar. Se não teve assembleia para colocar, não podia ter posto. Tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é isso. Teve assembleia, teve autorização dos moradores. A área comum não é do síndico e não é daquele morador. A área comum é da massa condominial. E ele disse que isolou uma pessoa especificamente, isolou um morador específico. Talvez seja o morador doente, piorou a situação ainda, né? Você sabe que muitas vezes tem isso. Tem aqueles moradores que moram no cantinho e eles querem pôr um portão para segurança maior. Eu já tive vários casos assim. Então isso não pode, é área comum. Tem que ter autorização da massa condominial. E aí depois você põe e depois quer tirar, tem que ter assembleia, tem que ter reunião dos moradores. O condomínio não é do síndico, tá? Então não pode. Se for o caso, cabe até ação de responsabilidade em cima do síndico. Acho que o senhor respondeu. Eu também quero agradecer ter participado com o doutor Duarte dessa live. As questões trabalhistas, né, que nem eu falei da questão do zelador estar trabalhando fora do horário dele, né, essa questão muito preocupante também. E o síndico muitas vezes não ganha, às vezes tem só o desconto da sua cota, mas eles estão ali como mestres e no momento é de extrema importância, dedicação maior também, né, porque eles acabam saindo do horário também de administrar aquilo lá. Nós contamos com vocês, são muito importantes e realmente não deixe de olhar as questões trabalhistas, porque mais para frente a conta vai sair maior. Verifique a possibilidade de reduzir do funcionário sair para fazer essas tarefas dos moradores, por quê? A questão de acidente de trajeto, né? Ele saiu da área do trabalho, foi até o supermercado, não importa se o supermercado é na esquina, se o supermercado... aí você vai perder sua mão de obra porque expôs a ele. Eu sempre acho, claro, que essa questão humana que o doutor falou, né? Que os moradores são idosos, estão com deficiência, às vezes estão doentes, mas aí dê um olhar especial, né, para quando sair, tem todo um cuidado também, porque quando ele vai ao supermercado, ele também fica exposto, né? E essa é uma preocupação. Então, eu quero agradecer muito. Quero estar logo, logo com vocês aí da OAB Butantã, que eu gosto muito também. E agradecer a oportunidade de ter esses conhecimentos da área específica. E estamos aqui para contribuir com, né, qualquer coisa precisando. Também pode contar comigo, doutor Duarte. Estamos juntos aí. Muito obrigado a todos. Um abraço para o Irineu. Obrigado. Aliás, nós nos conhecemos na OAB Butantã, né, mano? Foi lá que nós nos conhecemos. Na verdade, sua fama já acompanha há um bom tempo, mas fisicamente te conheci lá na OAB e
no carnaval, né? Espero que ano que vem possamos estar lá de novo. Eu quero agradecer a todo mundo que participou diretamente com perguntas, entrando aqui para não participar, assistir. Muito obrigado. Quem quiser acompanhar o Dr. Duarte aí na live dele aí no Instagram e no meu, vai ter sempre mais informações acerca das matérias trabalhistas. Eu tenho 2 segundos agora, Dr. Duarte. Um beijo, muito obrigada. Um abraço a Tchau, todos, fiquem com Deus. Karina. Boa tarde a todos. Obrigado. A Ribeirão Preto presente também. Muito obrigado. Daqui a pouco eu estou em Ribeirão.